Ter preço não é ter valor e estar num lugar não quer dizer que você está presente. A cada 4 dias, uma pessoa LGBTQIAPN+, é assassinada no país, sendo que a maioria é negra. O Brasil lidera há 16 anos o ranking global de assassinato de pessoas trans. Mais de 80% dos jovens abandonam a escola antes mesmo de concluir os estudos. Entre jovens negros e negras LGBTQIAPN+, o abandono começa cedo, na família, nas escolas e nas oportunidades que nunca chegam. No Brasil, nascer negro é um desafio. Ser LGBTQIA+, é resistência. Agora, imagine ser os dois. Todos os dias, milhares de jovens vivem à margem de uma sociedade que insiste em não os enxergar. A história do Brasil é marcada por exclusões. Por mais de 3 séculos, a escravidão de africanos sustentou a base econômica do país. E mesmo após a abolição em 1888, a liberdade veio sem reparação. A população negra foi deixada à margem, sem acesso à terra, educação ou trabalho digno. Ao mesmo tempo, a diversidade sexual e de gênero sempre existiu em nossa sociedade, mas foi silenciada, criminalizada e tratada como doença por séculos. Ser LGBTQIAPN+, no Brasil, sempre significou enfrentar preconceitos e violências estruturais. Agora imagine carregar essas duas histórias, a do racismo e a da LGBTfobia em um único corpo. Jovens negros LGBTQIA+, vivem diariamente com o peso de múltiplas opressões que se cruzam, se reforçam e se perpetuam ao longo do tempo. Desde cedo, muitos enfrentam a rejeição dentro da própria casa. Nas escolas são alvo de bullying e abandono. No sistema de saúde e justiça são ignorados. No mercado de trabalho são descartados antes mesmo de terem uma chance. O passado colonial e patriarcal ainda ecoa nas instituições e nas relações sociais. Essa exclusão não é um acidente, é consequência de uma história que insiste em negar a humanidade. Mesmo diante disso, há resistência. Jovens negros LGBTQIA+, têm transformado dor em luta, marginalização em arte, silenciamento em voz. Eles reescrevem a história com seus próprios corpos, suas próprias narrativas e suas próprias batalhas. Meu nome é Liz, tenho 23 anos, sou da cidade de Divinópolis, mas atualmente moro na cidade de Belo Horizonte. Trabalho hoje com açaí, mas eu estou fazendo uma grana para fazer a minha arte acontecer. Me chamo Jamael, tenho 28 anos, diretamente da ZN, hoje estou na Leste, fiquei um tempo no interior, falou, mano, prazer. E nesse rolê todo aí pude perceber muita coisa. Meu nome é Camila, eu tenho 20 anos, atualmente eu curso psicologia também, e eu sou estudante da UNA também. E eu trabalho em um ambiente hospitalar, eu trabalho com atendimento ao SUS. Então, é bem interessante. Deixa eu ver o que mais. Eu sou daqui de BH mesmo, mas eu também sou um bocadinho de Santa Luzia. Como foi a sua infância e adolescência sendo uma pessoa negra LGBTQIAPN+. Então, a minha adolescência, ela foi um pouco bem, assim, prejudicada, porque eu tenho, além de mim, eu tenho 8 irmãos. Então, tipo, principalmente um irmão gêmeos, que nasceu junto comigo. E ele foi muito homofóbico comigo, ele me agredia. Eu não tive uma infância muito legal, porque eu fui muito sozinha e eu precisei me recolher por um tempo. Foi onde eu não quis mais ter amigos, sair na rua, ter essa acessibilidade de ter que me assumir para as pessoas e ser agredida, entendeu? Você fala em relação às vivências que eu tive, tendo essa opção e tendo... eu acho que foi bem tranquilo, assim, bem cotidiano de um jovem periférico, que acho que é uma barreira a mais para a gente conversar sobre esses assuntos de forma tão aberta. Mas eu acho que foi bem tranquilo, bem amorosa, assim. Graças a Deus, minha mãe foi foda. Anos. Eu perdi meu bebê como mulher, então foi bem desconstruído. Mas dentro da minha casa foi bem tranquilo. Bem tranquilo. Meus pais não concordam, mas para eles sempre foram, tipo, beleza, sua escolha.
Como o racismo e a LGBTfobia afetaram seus sonhos e escolhas? Então, porque existem barreiras, né? Hoje em dia as pessoas, igual eu falei no começo, hoje as pessoas pensam muito dentro da cabeça, dentro daquela bolha, dentro do seu próprio umbigo, não pensam fora da caixa, não pensa num todo, pensa só nele. E existem várias barreiras para poder chegar nessa questão, que muitas das pessoas hoje em dia precisa disso, entendeu? Precisa desse reconhecimento. Precisa de um toque. Oi, você tá bem. Você é você, não pode esquecer de você. Porque se você esquecer de você, você esquece do mundo, você esquece onde você está vivendo hoje em dia. E isso é um problema que está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas estão se esquecendo de si e preocupando com a vida dos outros. Entendeu? Sim. Faz tudo. Ele nunca afetou, porque aprendi com mulheres pretas fortes que a gente tem que confiar na gente. E eu sempre confiei em mim, Deus, tenho fé pra caramba. Afetou não, acho que afeta mais o exterior, afeta as pessoas, não a mim. Aí quando me afeta, eu procuro um jeito de entender o porquê e sanar aquele problema. Eu passo, acho que vou passar até a morte. E enquanto eu viver, eu vou passar para os pretinhas, coisas interessantes que eu aprendi na vida que me salvaram muitas vezes. Eu acho que a gente, eu principalmente como mulher preta, a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa e tem sempre que se esforçar 3 vezes mais para fazer qualquer coisa. Então, eu acho que sempre teve essa coisa de sempre fazer mais. Então, tem que sempre ter esse peso de sobrecarga e com isso vem trazendo uma procrastinação muito grande. Você já enfrentou discriminação dentro da sua família ou na escola? Sim, por eu ser uma mulher trans, assim, eu tive muita discriminação, sofri muito porque é uma cidade muito pequena, muito conservadora. As pessoas pensam no próprio umbigo e não pensam fora da caixa. E as pessoas hoje em dia precisam pensar fora da caixa hoje para se evoluir, para aceitar as outras pessoas, não para aceitar outras pessoas, para se aceitar e depois aceitar as outras pessoas. Então eu sofri sim, porque lá na minha cidade é uma cidade muito pequena e são uma cidade de poucas pessoas LGBTQIA+. Então, hoje em dia, não tem isso mais na minha cidade, porque a gente lutou muito para não ter essa discriminação. Mas eu lutei, estava em frente, sim, sofri muito na minha cidade, na minha família, na escola. Foi uma coisa que eu precisei muito botar a cara a tapa, porque não tinha ninguém para falar assim, eu estou aqui no poder para ajudar a comunidade trans. Não, eu tive que fazer isso na minha cidade, para hoje em dia a minha cidade ser reconhecida como uma cidade assim, mais ou menos assim, que luta, né, pela igualdade de todo mundo para estar ali, de onde vir, e é isso, entendeu? Sempre, né? Se torna cotidiano. É algo que acostuma, assim. Não é legal, mas acostuma. Mas você acha que você sofreu mais preconceito por ser uma pessoa negra ou pela sua opção sexual? Com certeza, por ser uma pessoa negra, né? Você acha que pesa mais? Com certeza, porque uma pessoa que é homossexual e é branca, ela é vista diferente da pessoa que é homossexual e é negra, né? Mas um acarreta o outro, não tem como assim, separar as duas coisas, sabe? Vem um combo. Não, graças a Deus. Meu círculo social de pessoas com quem eu ando são pessoas bem acolhedoras, bem tranquilas. Dentro de casa, apesar de não concordarem, tipo, não acharem legal, às vezes tem aquele julgamento de gente velha e tal, mas nada muito. Uau, eu te odeio, você não é minha filha, mas não sei o que, graças a Deus eu tive essa sorte grande aí. Quando você se descobriu e se assumiu LGBTQIA+? 15, 16. Ah, mano, engraçado. Foi bem natural. Eu dançava funk antes. Quando eu dançava funk, eu tinha muito contato com a LGBT. E muitas mulheres, a gente pensava muito. Então eu já entendi um pouco assim, já o que eu senti ali. E eu só fui me respeitando, sem me pressionar nada, entendeu? Bem aberto comigo mesmo. Assim.
eu ter noção do que era, do que eu estava sentindo, mas não sabia como definir. E aí eu não me pressionei a nada. Sabe? Existe algum lugar onde você se sente seguro? Então, eu me sinto segura na minha casa, porque lá eu tenho no qual tenho meu esposo também, que hoje me aceita, e também tem onde eu posso fugir para lá, posso chorar, onde ninguém pode fazer mal para mim, ninguém pode me tratar ou me fazer mal. Então hoje eu tenho um refúgio que é a minha casa. É isso. Seguro, 100%. Não abraço minha mãe de resto. Nem lá em casa eu me sinto seguro. Deixa eu escutar não, tá? Mas é verdade. A sociedade impõe assim pra gente que o homem negro tem que ser forte, tem que ser... não pode chorar, tem que ser o bichão. Minha casa. Minha casa. Eu adoro a casa. Que tipo de apoio você gostaria de ter recebido? Então, eu gostaria de ter recebido o apoio do meu pai. O meu pai foi uma das pessoas que me discriminou muito, que foi o cara que me botou no mundo, assim, entre aspas, né? Hoje em dia, eu olho para trás e vejo que eu não precisava disso, mas foi uma coisa que eu precisava no apoio, que foi do meu pai. Eu tive apoio da minha mãe, eu tive apoio da minha família, eu tive apoio dos meus amigos, mas o apoio do meu pai é o que eu mais precisei, que é uma imagem masculina na vida da gente. Que a gente precisa, por mais que, tipo assim, eu vou ser igual ao meu pai. Não. Eu queria ter uma imagem masculina perto de mim para me ter, tipo assim, segurança, o mínimo de segurança. Me sentir segura. Me sentir, pelo menos, ali que eu estou bem, tá ligado? E meu pai, hoje em dia, não foi uma coisa que hoje faz diferença na minha vida, tanto faz quanto fez. Mas hoje eu penso que ele sim, se ele tivesse sido presente na minha vida, faria muita diferença hoje em dia. Entendeu? Olha, eu gostaria que meus pais talvez fossem mais acolhedores. Até isso, não que eles não foram, mas talvez tivessem sido um pouquinho mais. E os meus amigos também sempre foram bem tranquilos, então acho que em geral foi ok. Tenho 5 anos de transição. Hoje eu me vejo como uma mulher empoderada. Hoje eu me vejo como uma mulher realizada. Se não fosse minha mãe ou minha família, hoje em dia, eu não seria ninguém. Então eu me sinto muito realizada, me sinto muito gratificada por isso. 18 anos você tira carteira de trabalho, 18 anos o branquinho ali tira carteira de trabalho desse. Vai na entrevista, você não vai ser atendente, é o cara que vai ser, porque sua cara preta não serve pro balcão, não. Sua cara preta serve pro fogão. A exclusão social tem cor, orientação e território. Ser LGBTQIA+, é viver na intersecção de múltiplas violências, racismo, LGBTfobia, pobreza e abandono. Atualmente, quais os principais desafios psicológicos enfrentados por jovens negros LGBTQIAPN+, no Brasil? Ela chega para nós com essa dificuldade de ser acolhido. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é um acolhimento dessa pessoa, sendo um acolhimento psicológico, social, muitas vezes, né, afetivo, né, dela estar se sentindo literalmente que ela seja um sujeito, que ela seja uma pessoa. Então, assim, quando mesmo procura, a gente entende, né, que essa pessoa, ela tá ali já para dizer de algumas dores. E sendo, assim, muito de um pré-julgamento, né, porque a escuta é extremamente importante, mas dentro da vivência clínica que eu tenho, nos primeiros momentos, ou pelo menos nas primeiras sessões, ela tem essa necessidade de falar sobre o sofrimento dela, né, do que ela está buscando, né, das dúvidas que ela tem, né. Então, principalmente, chega assim, nesse quesito de
vou fazer um acolhimento afetivo aqui com a pessoa, psicológico, de que ela não está louca, né, sendo bem geral, né, mas que ela não está sendo uma pessoa com pensamentos ruins. E aí chega assim a um segundo ato, digamos assim, que é a permanência dela, né? Então, muitas vezes a gente bate na questão financeira, né? Bate na questão de clínica, de valor social, que muitas vezes é pedido, e a gente faz essas concessões, né, dentro da clínica, entendendo também dentro do que a pessoa pode trazer, né, e colocando para ela que é uma troca. Então, temos essas questões. Muitas vezes a pessoa também tem uma questão de trabalho, horário de trabalho, né, que eu percebo bastante, que às vezes ela faz, né, dentro do trabalho, né, seja de manhã bem cedo ou depois do horário, literalmente, né, de trabalho, justamente por essa questão de deslocamento, o financeiro, né, ter uma privacidade para falar daquilo que ela está precisando. Então, são jovens, em sua maioria, que trabalham muito, né, 2, 3 empregos, às vezes, trabalham nos finais de semana, freelancers, enfim, né, tem uma questão financeira muito forte e muitas vezes são arrimas de família, né, que a família precisa muito, considera muito o valor financeiro que aquela pessoa tem. Então, a gente tem essas duas questões. Como o racismo estrutural e a LGBTQIAPN+fobia se entrelaçam no cotidiano desses jovens e quais impactos isso pode gerar no desenvolvimento da autoestima e da identidade? A autoestima, né, como eu disse, ela vem extremamente abalada, geralmente, essa pessoa se sente tão desvalorizada que ela se sente incapaz de estar num lugar de estudo, de estar num lugar de trabalho, né, de se sentir capaz de aprender. A gente fala de adolescentes, por exemplo, aprender sobre matemática, sobre português, né, tem uma dificuldade do estudo, né, do ensino ali. Quando a gente já fala de ensino superior, a pessoa acha que ela não é capaz de reter aquela aprendizagem, né? Então, geralmente são pessoas que estão ansiosas porque o ambiente deixa elas ansiosas. Mas também no sentido de, tanto de achar que não consegue cumprir aquela prova, né? Acha que é burro, que eu odeio essa palavra. Detesto mesmo, porque assim, todo mundo tem capacidades, gente, todo mundo tem habilidades. Só que o sistema faz com que a gente acredite que não temos essas habilidades de aprender. O sentimento disso é assim, horrível, é uma tristeza misturada com uma angústia, uma raiva ao mesmo tempo, mas é uma raiva de você mesmo, e você acha que aquilo ali pode ser fácil, e na verdade não é tão fácil assim, a pessoa literalmente se acaba. E ela vai dizendo essas palavras, digamos assim, que não são legais, mas vai colaborando, né, para desvalorizar ela mesma, né? E isso vai se tornando um ciclo, na medida com que a estrutura, a instituição que ela tá, vai dizendo que aquilo ali é muito difícil, e na verdade não é tão difícil assim, né? É difícil estar? É muito difícil estar, mas não é impossível estar. Então, à medida com que essa instituição vai fazendo com que você não pertence aqui, a pessoa vai se sentindo cada vez mais desvalorizada, principalmente incapaz, né, de estar ali. E aí que ela vai quebrando os vínculos, vai se sentindo cada vez mais desamparada, né? Então, assim, tanto dentro de um racismo quanto de LGBTfobia, né, a pessoa vai sendo literalmente minada. Quando ela consegue estar, né, seja por algum recurso mesmo próprio dela, algum instinto dela, vou colocar assim, ou por um recurso terapêutico, ela já vai se podando, digamos assim, para que esses assuntos não sejam colocados em questão, né, e sim a competência dela seja colocada de fato, né, em pauta. E aí a gente vai percebendo que quanto mais a pessoa cresce, mais ela estuda, né, mais ela acha que o financeiro pode ser um escudo, e hoje a gente vê que não, né, que o financeiro ele faz essa transição, né,
de uma melhoria, de uma qualidade de vida, mas não vai ser um escudo, uma blindagem contra o racismo, contra a LGBTfobia, né? Mas quando a pessoa está numa posição de poder, ela se sente mais confortável em dar respostas para esse racismo, para essa LGBTfobia. Então, geralmente, quando ela está em um processo de construção da carreira, ela não vai querer falar disso, né? Principalmente nos meios de empresa, quando ela está empregada, ou quando ela já está criando o seu próprio negócio, né? Ela não vai querer trazer muito isso, a não ser que, dentro do mercado autônomo, ela já lide e já esteja inserida em algum movimento social, né? Algum grupo de LGBTfobia, algum grupo de negritude. Mas estando, digamos assim, pessoa CLT, dentro de uma instituição, você percebe que há muitos medos, muitos receios, né, dos colegas saberem da orientação sexual, dos colegas apontarem sua negritude, justamente para não se sentir como tapete puxado, sentir uma desconfiança ali, né? Ou que você foi desligado da empresa, sentir uma desconfiança ali, né? Ou que você foi desligado digamos assim, da empresa por ter falado um colega que foi racista, que foi LGBTfóbico. Há muito as piadinhas de cotas, né? Ah, você está aqui por conta da cota. É a diminuição da capacidade do outro. Então, essa pessoa, ela tem muito receio de ser diminuída por ser quem ela é. Então, por isso, ela vai buscar outros recursos, como os estudos, capacitação profissional cada vez maior, para ela ter esse reconhecimento tanto dela, de que ela sabe o que ela está fazendo, o que ela está estudando, quanto também uma sessão profissional, para sim ela conseguir, literalmente, sentir no poder, né? E aí dizer para as pessoas o quanto que aquilo que ela é, né, é importante. Então, nesse meio tempo, que a gente coloca, né, a pessoa para pensar os momentos que ela vai dizer dela, você tem uma linha muito tênue entre a máscara branca, né, se vestir, literalmente, de branco, mas entendendo que você é uma pessoa preta, né, que você é uma pessoa que tem uma orientação sexual, mas ainda tem esse período da máscara branca, de ter que se vestir de branco e a pessoa adoecer. Quanto também falar conosco, olha, nesse momento talvez você tenha que vestir uma máscara branca, mas que, eu brinco com eles assim, que seja uma máscara de palito. Você não tenha literalmente botar que nem máscara do desenho do máscara, mas que, olha, eu tô aqui só segurando, e na hora que eu precisar, essa máscara já não vai. Sim. Exatamente. Pode virar uma outra pessoa. Já que você tem que se mostrar assim, eu tô lembrando de uma conversa que eu tive com a minha supervisora comigo. Nós duas lutamos jiu-jitsu, né? E somos de turmas mistas. Então, é mulher lutando com homem mesmo. Porque, no final das contas, pode ter briga entre mulher? Pode. Mas quem pode nos atacar mais é um homem. Isso é. Então, mas dentro desses grupos de luta tem muitas piadas LGBTfóbicas, machistas, assim, muitas microviolências que atravessam muito. Né? Então, assim, é bom estar nesse meio para dizer assim, cara, aqui eu sou uma mulher e na minha frente você não vai dizer isso, né? Então, você chega no jiu-jitsu e vai lutar e o cara sabe da sua orientação sexual, muitas vezes o cara vai falar assim, eu não quero porque você vai ficar me agarrando, mas existe essas microagressões e a gente vai trabalhando em terapia com a pessoa aonde quer que ela esteja, né? Eu falo do esporte porque é a minha linha de trabalho também, mas a gente vai trabalhando com a pessoa onde quer que ela esteja, de novo, para que ela enxergue essas microagressões, né, essas situações, e se ela puder, ela dê respostas. Se ela não puder, como que eu vou lidar naquele momento com os sentimentos, com aquele pensamento e não me deixar afetar, sabe? Eu vou transformar aquilo numa outra questão, literalmente, né? Mas que não leve aquilo e não atinja a identidade dela, para que ela fale assim, eu sou assim, né?
A falta de acolhimento gera traumas, o preconceito nega direitos, mas também nega a humanidade de quem é rejeitado por ser quem é. Vou deixar um conselho aí para vocês aí, antes de eu me despedir. Quando você achar que acabou, quando você achar que você perdeu, quando você achar que você não tem nada, você dá uma respirada, senta sozinho, observa a natureza, abre a Bíblia, dá uma lida em qualquer vez, independente de religião, principalmente salmos ali, ó, entendeu? Conversa com Deus, toma um café, vai lavar vasilha e vai arrumar a casa. Eu acho que na realidade as pessoas têm que parar de se preocupar com o que os outros pensam e focar em si mesmo, tá ligado? A partir do momento que você focar em si mesmo, tudo dá certo, velho. Você se sente completamente realizado. Pessoal, nunca desiste do sonho de vocês. Tá vendo essa bolha aqui em cima de vocês? Estoura ela, pensa fora da caixa. E vocês vão pensar num todo e você vai conseguir realizar o seu sonho. Eu amo o céu com um ar mais quente. Eu tenho a cor do meu povo, a cor da minha gente. Jovem Basquiat, meu mundo é diferente. Eu choro sempre que eu lembro da gente. A cultura não me salva, a cultura salva todo mundo, né? Todos os dias. Ela salva seu dia, ela salva seu mau humor, ela salva seu filho, ela salva... Se você tá de cólica, às vezes triste em casa, você vai pra uma batalha de rima, já ri um pouco, distrai. A exclusão social não é natural, é um projeto, mas a resistência também é. Ela nasce todos os dias em cada jovem que ousa existir com orgulho. Me escuta quem cê acha que é ladrão e prostituta.